Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O preço médio para um trabalhador fazer uma refeição completa fora de casa passou dos R$50 no Brasil. Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais com os preços mais altos. Ganhar tempo e comer fora de casa é uma escolha que está quase 11% mais cara. É o que aponta a pesquisa anual da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios, que comparou os preços de março a maio deste ano com o mesmo período do ano passado. Está bem mais caro. Eu acho que em tudo, no quilo, no alacarte. A refeição completa mais cara, segundo a pesquisa, está em Florianópolis, em média R$ 62. Em seguida, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Os preços mais altos fazem as pessoas adotarem algumas estratégias. Durante a semana eu acabo fazendo as refeições em casa, já para a semana, destacando um dia para fazer a comida da semana e indo comer fora só numa ocasião especial mesmo. O levantamento feito em 4.000 estabelecimentos em 51 cidades mostra que a região sul do país teve o maior aumento da refeição, 14,2%. A dona deste restaurante explica que tentou evitar o reajuste, mas os custos pesaram demais. A cesta básica, o arroz, feijão, aquele básico, esse ano não aumentou tanto. Eu acho que é mais os valores indiretos mesmo. De custo de mão de obra, custo de energia. A pesquisa considera como refeição completa aquela que tem um prato principal acompanhado de uma bebida não alcoólica, sobremesa e um cafezinho. Segundo o levantamento, o preço médio ficou em R$ 51,61. E aí muita gente, para gastar menos, acaba cortando essa parte aqui, para fechar a conta no fim do mês, sem precisar cortar o fundamental PF de todo dia. Se você não presta atenção e você compra por impulso, bateu aquela vontade, uma sobremesa pode representar de 25% a 35% do preço da refeição em si. O prato feito também ficou mais caro. Teve alta de quase 5% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. A média de preço do PF ficou em R$ 30,80. Considerando 22 refeições por mês em dias de trabalho, comer fora após os aumentos comprometeu 36% do salário médio do trabalhador, que é de R$ 3.123, segundo o IBGE. Tanto do ponto de vista de saúde do bolso como saúde do seu corpo, deixa mais de lado a questão de industrializados, que são os refrigerantes, e evita tanto os cafezinhos e principalmente evite a sobremesa. Veja agora outros destaques do dia. Conselho Eleitoral da Venezuela volta a confirmar vitória de Nicolás Maduro. Kamala Harris é oficializada como candidata democrata e vai enfrentar Donald Trump. Produção industrial brasileira tem o melhor resultado desde julho de 2020. Em Paris, Bia Souza vence no judô e conquista o primeiro ouro para o Brasil. Equipes masculinas de vôlei e basquete vencem e avançam nas Olimpíadas. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. "24 ovos de arara, espécie em risco de extinção, foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Eles estavam com um passageiro paraguaio que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os ovos estavam embalados e escondidos em uma pequena bolsa, usada como bagagem de mão. O destino do passageiro paraguaio chamou a atenção da Polícia Federal. Ele saiu do aeroporto de Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai, para fazer uma conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e voltar para Assunção, no Paraguai. O passageiro alegou que os ovos eram de perdiz, que então seria utilizado para alimentação, que seria bom para a pele. Técnicos do IBAMA foram chamados e desmentiram a versão. Os nossos técnicos da unidade de Guarulhos, eles constataram que possivelmente são ovos de arara. Muito provavelmente ou é de arara azul ou de arara vermelha. O passageiro foi multado em R$ 122 mil pelo IBAMA e liberado.
Depois que sair o laudo que comprove a espécie, ele pode ser indiciado por crime ambiental. Assim que a gente tiver uma informação efetivamente de que tipo de animal se trata, então eles podem vir a ser indiciados por estarem exportando animais da fauna silvestre, com posterior encaminhamento para a Justiça Federal. Os ovos foram levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS, em Guarulhos. Os ovos são mantidos nesta chocadeira com temperatura e umidade controladas. As aves que sobreviverem vão ser tratadas aqui e depois encaminhadas para outros locais especializados na adaptação de animais para a soltura na natureza. A diretora do CETRAS explica que pelo menos 15 dos 24 ovos estão em estágio inicial de desenvolvimento, o que diminui as chances de sobrevivência. Outros estão perto de eclodir. Esse aqui é o que está no estágio mais avançado. Eles acreditam que deve eclodir entre hoje e amanhã. Tá se mexendo aí, não para, né? No ano passado, 60 ovos de arara vermelha foram apreendidos no aeroporto. Eles seriam levados para a China. Depois de serem cuidados no CETRA, 44 eclodiram. Os filhotes foram encaminhados para uma instituição em Foz do Iguaçu e estão em processo de adaptação para serem soltos. A gente fica muito feliz, né, de conseguir fazer esse trabalho e devolver os animais para a natureza, mas a gente ia ficar mais feliz se as pessoas tivessem a consciência de não adquirir um animal ilegal. Uma empresa investigada por um suposto esquema de negociação de fios de cobre furtados foi alvo de uma operação hoje na Baixada Fluminense. O grupo teria movimentado 28 milhões de reais nos últimos 2 anos. A operação da polícia mirou no furto de cabos subterrâneos e aéreos de uma concessionária de serviços de telefonia. Os agentes cumpriram 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma empresa contratada pela Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que deveria recolher material reciclável. As investigações começaram em fevereiro, a partir da apreensão de 5 toneladas de cobre furtados no município vizinho, Nova Iguaçu. Segundo a polícia, os responsáveis pela firma coordenavam a compra dos fios de cobre desviados e, em seguida, revendiam o material. O dinheiro era transferido para contas de familiares e empresas de fachada, com indícios de crime de lavagem de dinheiro. As investigações mostram que entre 2022 e 2023 foram movimentados pelo grupo 28 milhões de reais. Um valor incompatível com a capacidade financeira declarada. Foi apurado ainda que a licença foi dada sem nenhum procedimento licitatório e que a extração do material aconteceu sem perícia técnica ou autorização da concessionária responsável. E essa licença, na verdade, estava legitimando furtos de cabo, já que a empresa concessionária, que é a proprietária e detentora desse material, está sendo lesada, está tendo seu patrimônio subtraído indevidamente. A concessionária lesada informou que, por causa da alta incidência de furtos, vem notificando a polícia e a Anatel sobre a dificuldade em manter os serviços nessas localidades. Já a Prefeitura de Belford Roxo disse que cancelou, em março, a licença operacional da empresa investigada por descumprimento de medidas legais. Mais de 13 mil queixas contra agências de turismo foram registradas em São Paulo desde o início do ano. Na maioria dos casos, os clientes pagam por pacotes de viagem, que são cancelados na véspera do embarque. As malas compradas para a viagem de férias com os filhos, a sobrinha e um grupo de amigos agora causam tristeza. Em março, Gláucia fechou um pacote para Santa Catarina com uma agência de turismo. O passeio marcado para 2 semanas atrás não aconteceu. Segundo Gláucia, no dia e horário marcados, a dona da agência cancelou a viagem. Chegou em cima do horário da viagem, ela falou que a viagem estaria sendo cancelada porque não tinha completado a quantidade de pessoas suficiente. E depois disso, só choro, frustração, muita decepção. Tentei contato com ela, mas em seguida fui bloqueada. Desde então, Gláucia e os amigos tentam sem sucesso reaver o dinheiro que pagaram pela viagem.
Só ela teve um prejuízo de R$ 1.160. A dona de casa afirma que passou a receber ameaças da dona da agência. Porque se você acha que você conhece gente, eu tenho os parentes que são tudo criminosos. Grupos em um aplicativo de mensagens reúne clientes lesados pela empresa. Nós tentamos contato por telefone com a dona da agência, mas não fomos atendidos. Segundo o Procon de São Paulo, desde o início do ano foram registradas 13 mil reclamações contra agências de turismo. Quase metade das queixas se refere à dificuldade de obter o reembolso de valores pagos. A agência denunciada por Gláucia tem 57 reclamações. Então é importante o consumidor optar por contratações onde ele possa exigir da empresa o comprovante de reserva do hotel, a identificação do hotel, o comprovante de reserva do voo, para que ele possa, inclusive, confirmar junto a esses parceiros que houve o repasse dos valores e que a contratação, a viagem, a utilização dos serviços está garantida. As propagandas de apostas e jogos online crescem em sites e plataformas da internet. Uma nova portaria do governo que promete regularizar o funcionamento de caça-níqueis e outros tipos de apostas pretende coibir as publicidades enganosas. Na principal plataforma de vídeos da internet, o YouTube, é fácil encontrar anúncios e vídeos que estimulam os jogos de azar. Quase sempre uma espécie de caça-níquel virtual. Os vídeos que divulgam um sistema de apostas se espalham pelas redes sociais e muitos usam inteligência artificial para disparar propagandas, às vezes enganosas. Ela regulamenta, por exemplo, a questão da publicidade, do marketing, da comercialização, traz regras e diretrizes relacionadas ao jogo responsável para evitar que o apostador incorra no que nós chamamos de ludopatia, que é o vício em jogo. Alguns sites chegam a promover o jogo como uma alternativa de investimento financeiro, escondem os riscos envolvidos em apostas e omitem a proibição para menores de idade. Uma portaria publicada essa semana pelo governo permite que o Ministério da Fazenda aumente a responsabilidade dos envolvidos nesse tipo de publicidade. Com a nova regra, o Ministério da Fazenda passa a ter autorização para monitorar as empresas de apostas e determinar ações de fiscalização se encontrar irregularidades. O monitoramento, que deve começar em janeiro do ano que vem, deve coibir propagandas irregulares. As operadoras podem ser punidas se descumprirem as normas ou dificultarem a fiscalização. O monitoramento vai ser feito por um sistema digital criado pelo governo. As punições vão da suspensão das apostas e retenção do pagamento de prêmios relativos ao evento suspeito até a desativação temporária de equipamentos. Nós somos, no Brasil, sem a regulamentação ainda, um dos maiores mercados consumidores. Estamos ali em primeiro, segundo lugar, sem as bets estarem ainda funcionando no domínio.com.br. O problema é que, enquanto as empresas de bets não estiverem sediadas no Brasil, nós não conseguimos, pelo menos não de forma fácil, recorrer ao Poder Judiciário brasileiro. Hora da previsão do tempo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser o primeiro final de semana de agosto? Ainda quente e seco em grande parte do país, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste sábado, teremos mudanças no tempo apenas na região sul. A circulação de ventos e uma frente fria formam nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. O sol ainda predomina em boa parte do dia em Santa Maria, São Luís Gonzaga e em Bagé. As máximas ficam entre 25 e 29 graus. À noite, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Atenção para as rajadas de vento que podem chegar aos 90 km por hora. Em São Paulo, os próximos dias serão bem parecidos. Amanhecer mais frio, tardes quentes e nada de chuva. Os termômetros marcam até 28 graus. A sexta-feira foi ensolarada em grande parte do país, com registro de chuva apenas no litoral do Nordeste. Agora, as imagens de satélite revelam que já não temos nuvens carregadas sobre o Brasil. Amanhã chove no fim do dia entre as capitais Vitória e Natal e nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. À tarde, em Porto Alegre, faz até 29 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 30. Cuiabá lidera o ranking de calor com 40 graus.
No Recife faz até 28 e até 35 em Manaus. Vamos agora para o Tempo Delivery. A primeira participação é do Rui Deglan. Ele é de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Bem-vindo, Rui Deglan. O sábado e o domingo serão de tempo seco e quente. À tarde, a temperatura sobe até os 37 graus e a umidade cai. Por isso, hidrate-se e passe bastante protetor solar. Agora é a vez da Ivani. Ela está de olho na previsão para Cruzeiro dos Peixotos, Minas Gerais. Boa noite, Ivani. Mais um fim de semana sem nada de chuva. No sábado faz até 29 graus, no domingo 30. A semana também começa com 31 graus de máxima. Quer aparecer aqui na nossa tela também? Então poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Veja a seguir, produção industrial brasileira cresce em junho e tem melhor resultado desde 2020. Kamala Harris consegue apoio do Partido Democrata para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Em Israel, moradores estão em alerta para possíveis ataques do Irã, Hamas e Hezbollah após morte de líderes dos grupos terroristas. Os democratas aprovaram a indicação de Kamala Harris como candidata do partido para as eleições presidenciais. Ela não teve concorrentes. A votação dos delegados do partido para escolher Kamala Harris aconteceu pela internet. Em menos de 24 horas, ela conseguiu o apoio necessário. O próximo passo é a escolha do candidato a vice. Segundo a imprensa americana, a democrata conversou com ao menos 6 políticos que poderiam ocupar o cargo. Agora, Kamala está reformulando a equipe de campanha. Ela convidou ex-assessores que trabalharam na primeira candidatura do ex-presidente Barack Obama. Do lado republicano, Donald Trump segue com a agenda focada nos eleitores indecisos. Amanhã, ele e o candidato a vice fazem comício em Atlanta. A cidade fica na Geórgia, um dos 6 estados conhecidos por não ter uma maioria definida de democratas ou republicanos. Os comícios acontecem num momento em que a atenção está voltada para a segurança. Uma nova pesquisa revelou que apenas 3 em cada 10 americanos estão muito confiantes no trabalho do serviço secreto para garantir a segurança dos candidatos à presidência. O levantamento foi feito após a renúncia da diretora da agência federal por falhas que permitiram um atentado ao ex-presidente Donald Trump no mês passado. Hoje, o diretor interino do serviço secreto, Ronald Rowe, afirmou que a polícia local de Butler, na Pensilvânia, foi avisada sobre o atirador no telhado. Mas como estavam usando um canal de comunicação diferente dos agentes federais, a mensagem não chegou a tempo de impedir a tentativa de assassinato contra Trump. Rowe também declarou que as autoridades locais não devem ser responsabilizadas, porque a culpa foi do serviço secreto. De volta ao Brasil, o presidente Lula esteve hoje no Ceará, onde sancionou a lei que vai regular a produção de hidrogênio no país. No complexo do Porto do Pecém, o presidente Lula assinou a ordem de serviço para a construção do 6º lote da ferrovia transnordestina, que terá 50 quilômetros. Lula também sancionou o projeto que cria o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. A lei traz incentivos às indústrias brasileiras para o fornecimento de insumos e equipamentos, além do desenvolvimento da produção nacional de fertilizantes. No discurso, o presidente destacou o potencial do Brasil no momento em que o mundo vive uma transição energética. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, eles já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sequestrando o carbono, para o mundo ficar melhor.
À tarde, o presidente Lula anunciou a ampliação do programa Pé de Meia, incentivo financeiro concedido para estudantes beneficiários do Bolsa Família e jovens inscritos no Cadastro Único, que dá acesso a benefícios sociais. O governo vai incluir mais 1 milhão de estudantes no programa, que destina R$ 9.200 aos alunos nos 3 anos de ensino médio. Hoje, o Pé de Meia já beneficia 2.700.000 estudantes. Educar um filho é a maior herança que a gente pode deixar para o nosso filho, é formá-lo cidadão ou formá-la cidadã. É dar à mulher uma profissão, dar ao homem uma profissão, para que eles possam trabalhar e, pelo seu trabalho, ter um salário digno e decente para cuidar da sua família. A produção industrial brasileira cresceu 4,1% em junho, em comparação com maio. Foi o melhor resultado para o mês desde julho de 2020. Segundo o IBGE, também houve crescimento de 3,2% em relação a junho do ano passado. O resultado foi puxado pelo setor de bens de consumo duráveis, como carros ou geladeiras. Veja a seguir, Bia Souza brilha no tatame de Paris e conquista a primeira medalha de ouro para o Brasil. Polícia investiga a tentativa de assalto e troca de tiros, que terminou com 7 feridos em bar na Baixada Fluminense. Argentina, Uruguai e Equador acompanham os Estados Unidos e reconhecem que a oposição venceu as eleições na Venezuela. Um motorista invadiu uma obra na Via Anchieta, na região metropolitana de São Paulo, e atropelou um dos trabalhadores. O motorista não parou para prestar socorro. Ele disse que não tinha percebido que havia atingido uma pessoa. A Polícia Civil de São Bernardo do Campo vai investigar a conduta do motorista Rony Borges da Mota, de 40 anos. Segundo as testemunhas, ele dirigia pela rodovia Anchieta quando invadiu uma obra e atingiu um funcionário que sinalizava o local. O motorista foi embora sem prestar socorro. O funcionário, que trabalhava como homem-bandeira sinalizando a obra, está internado neste hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Além de fuga do local do acidente, o caso também foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção. Por telefone, Rony disse que não percebeu que atropelou o rapaz e negou que tenha fugido. A polícia foi em casa e me falou que tinha acontecido um atropelamento, um acidente, na verdade, e que eu estava envolvido. Mas eu não, de verdade, não vi, não percebi. Você não fugiu ontem, depois do atropelamento? Não. Tanto que eu não vi, não tô sabendo, o atropelamento fiquei sabendo agora. Tinha parado, obviamente. O carro de Rony foi apreendido pela polícia e deve passar por perícia. 7 pessoas ficaram feridas após uma tentativa de assalto que terminou em tiroteio na Baixada Fluminense. Uma criança de 7 anos foi atingida por estilhaços. As marcas da violência ficaram espalhadas nas paredes da vizinhança. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu quando um policial penal de folga, que estava neste bar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, reagiu a uma tentativa de assalto. Moradores da região registraram o tiroteio. 6 pessoas que estavam no local foram atingidas, incluindo um menino de 7 anos ferido na perna direita por estilhaços de bala. A criança foi levada para o hospital, mas já recebeu alta e se recupera em casa. A maioria das vítimas é de uma mesma família. Foi realmente um susto para todo mundo, porque a gente está acostumada com isso lá. Não tem isso lá. Uma bala ainda perfurou esta janela e atingiu de raspão um morador que estava em casa. Hoje, peritos estiveram no local. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os 2 criminosos envolvidos na ação que conseguiram fugir. O carro do policial penal e a arma dele foram apreendidos no local e vão passar por perícia. 2 dos feridos seguem internados em observação. Só este ano, 67 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 13 delas, crianças.
Aumentou muito o número de animais silvestres resgatados em áreas urbanas na capital da Bahia. Segundo especialistas, as chuvas frequentes fazem com que os bichos deixem o habitat natural deles e invadam as ruas da cidade. O trânsito parou em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador para o resgate de uma jiboia. Por pouco, a cobra não foi atropelada. Os agentes da Guarda Municipal levaram o animal para um centro especializado. Ainda nessa semana, um jacaré apareceu na praia e um tamanduá foi encontrado em um posto de combustíveis. O resgate e a apreensão de animais silvestres em áreas urbanas de Salvador aumentou muito em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Saltou de 65 para 1.898. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 3.000 apreensões. De acordo com especialistas, o aumento no número de animais resgatados nas ruas tem relação com o maior volume de chuva nesse mês, o que levou os animais a saírem do habitat natural deles em busca de abrigo e comida. Um outro fator chamou a atenção: o aumento das apreensões de espécies exóticas em postagens nos correios, o que é proibido no país. Eles não podem ser transportados, qualquer tipo de animal vivo não pode ser transportado por correio, que é um crime de lei postal. Eles entram em contato com a gente para poder fazer a apreensão, visualizar que tipo de animal é e poder levar para o órgão competente. Mais de 2.500 animais silvestres, entre serpentes, aranhas, minhocas e insetos, foram apreendidos nos correios da capital baiana em 2024. Entre eles, esta cobra piton, de mais de 3 metros de comprimento. A Polícia Federal está investigando o aumento desse tipo de crime. Os Correios afirmaram que a empresa atua em parceria com órgãos competentes na fiscalização das encomendas e que houve redução deste tipo de prática no primeiro semestre deste ano. As forças de defesa de Israel estão em alerta máximo para uma possível retaliação do Irã pela morte do líder político do Hamas na capital do país. Durante reunião com soldados, o chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, mandou uma mensagem para os países do Oriente Médio. Aqueles que atacarem o Estado de Israel, nós estamos preparados para ir longe. Aqui em Israel, em caso de um possível ataque do Irã ou de grupos terroristas, moradores são instruídos a procurar por abrigos. E é em locais como este aqui que as pessoas se protegem dos ataques quando a sirene toca. Segundo o jornal americano The New York Times, o líder supremo iraniano, Ayatollah Khamenei, já ordenou ataques diretos contra o território israelense. Nos últimos dias, companhias aéreas da Ásia, Europa e Estados Unidos suspenderam voos aqui para a capital do país. A tensão aumentou depois da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, há 2 dias no Irã. Horas antes do ataque ao líder do Hamas, o exército israelense reivindicou o bombardeio a Beirute, no Líbano, que matou o comandante militar do Hezbollah. Para Israel, Fuad Shukr foi o responsável pela morte de 12 crianças e adolescentes em um campo de futebol nas colinas de Golã no último sábado. O pai de uma das vítimas mostra o quarto do filho. Na cama, uma almofada estampada com a bandeira do Brasil e uma bola de futebol. Emocionado, Ibrahim conta que o sonho do filho era ser jogador profissional. A seguir, em Paris, o Brasil domina no vôlei de praia. As duplas Carol e Bárbara e Evandro e Arthur avançam para as oitavas de final. Beatriz Souza, primeiro ouro olímpico do Brasil, começou a treinar judô aos 7 anos em um projeto social aqui em Peruíbe, no litoral sul paulista. O PL oficializou hoje em convenção a candidatura do deputado estadual Bruno Engler à Prefeitura de Belo Horizonte. A convenção foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reuniu apoiadores e lideranças do Partido Liberal. A candidata a vice na chapa é a coronel da PM Cláudia Romualdo, também do PL. Bruno Engler tem 27 anos e está no 2º mandato como deputado estadual. Ele disputou a Prefeitura de Belo Horizonte em 2020 e ficou em 2º lugar. A gente tem um orçamento de mais de 17 bilhões de reais, só que esse dinheiro, infelizmente, ele não é bem aplicado. A gente não tem gestores que pensem em soluções inovadoras, tecnológicas para a capital.
Já foram oficializados pelos partidos em convenção Fuad Noman, do PSD, Gabriel Azevedo, do MDB, Lourdes Francisco, do PCO, Indira Xavier, da Unidade Popular e Wanderson Rocha, do PSTU. Nesse final de semana, outros candidatos devem ser definidos. Carlos Viana, do Podemos, Mauro Tramonte, do Republicanos, Rogério Correia, do PT e Duda Salabert, do PDT. Policiais rodoviários federais apreenderam mais de R$1 milhão em Resende, no Rio de Janeiro. O dinheiro estava escondido no painel de um carro. O motorista disse que receberia R$5 mil para levar a quantia até São Paulo. Um motociclista registrou um arrastão hoje na zona norte do Rio de Janeiro. Uma das vítimas tentou fugir e o carro bateu num caminhão. Ao menos 2 criminosos armados obrigaram os motoristas a sair dos carros. Depois, eles fugiram com os veículos. Aconteceu hoje por videoconferência a audiência de instrução dos 7 réus acusados de sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca e uma amiga dele em dezembro do ano passado. O interrogatório está marcado para 30 de agosto. Uma grua tombou parcialmente numa obra na zona sul de São Paulo. A área teve que ser isolada porque havia o risco do equipamento cair na rua. Moradores vizinhos tiveram que sair de casa. Ninguém ficou ferido. Sem apresentar provas, o Conselho Eleitoral da Venezuela voltou a confirmar que Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais. Segundo a autoridade eleitoral do país, mais de 96% da apuração foi concluída. E Maduro venceu a eleição com 51% dos votos contra 43% de Edmundo González Urrutia. O país enfrenta pressão internacional para apresentar as provas de que Maduro foi eleito sem irregularidades. A oposição publicou hoje nas redes sociais que seriam as atas da eleição do último final de semana. O resultado mostra a vitória de Urrutia com 67% dos votos. Ontem, a sede do comando de campanha dos líderes da oposição Maria Corina Machado e Edmundo Urrutia foi invadida e documentos foram levados. Nesta sexta-feira, a Suprema Corte realizou uma sessão para a suposta auditoria do resultado da eleição. Todos os candidatos presidenciais foram convocados. O pedido foi feito pelo próprio presidente Nicolás Maduro. Urrutia não compareceu e uma cadeira ficou vazia durante o encontro. Na sessão, os candidatos presentes assinaram um documento dizendo que concordam com o resultado anunciado. Apenas Henrique Marques não assinou o documento e pediu a divulgação das atas. Maduro disse que o governo tem 100% das atas eleitorais completas e originais. As atas las temos completicas. Mas não disse quando elas serão apresentadas. O presidente ainda afirmou que, se querem paz na Venezuela, precisam respeitar a Constituição do país. Respeitar a Constituição. A crise política gerou uma onda de protestos no país. Apurações independentes revelam que 21 pessoas morreram e cerca de 1.200 foram detidas. Maduro diz que todos serão transferidos para prisões de segurança máxima. O governo e a oposição convocaram os apoiadores para saírem às ruas amanhã em manifestações que devem reunir milhares de pessoas. A pressão internacional sobre Nicolás Maduro aumentou depois que os Estados Unidos reconheceram a vitória da oposição nas eleições. Outros países seguiram a posição americana. Até agora, o Conselho Eleitoral da Venezuela não divulgou as atas que comprovariam a reeleição de Maduro. A Argentina reconheceu Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições na Venezuela. A chanceler da Argentina, Diana Mondino, escreveu que, após vários dias de publicações dos registros eleitorais oficiais da Venezuela, todos podemos confirmar, sem dúvida, que o legítimo vencedor e presidente eleito é Edmundo González. O governo argentino se referiu a um site mantido pela oposição que reúne atas impressas de sessões eleitorais da Venezuela. Hoje, o Conselho Nacional Eleitoral do país reafirmou a vitória de Nicolás Maduro,
mas ainda não divulgou os dados por sessão de votação. Outro país que reconheceu a oposição como vencedora na Venezuela foi o Equador. Em nota, o governo afirma que, em respeito ao povo venezuelano, o Equador reconhece Edmundo González como ganhador. Já o Uruguai, por meio do chanceler do país, disse que a oposição venceu as eleições e que a verdade é o caminho para a paz. A Costa Rica também reconheceu Urrutia como vencedor das eleições. Ontem à noite, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, derrotou Nicolás Maduro e que é hora das partes envolvidas iniciarem as discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Apesar da pressão internacional, Nicolás Maduro não dá sinais de que pretende deixar o poder. O governo brasileiro tem demonstrado insatisfação com a demora na apresentação dos dados detalhados por sessão de votação. Diante disso, os governos do Brasil, Colômbia e México emitiram nesta quinta-feira uma nota conjunta sobre a situação no país. A nota diz: acompanhamos com muita atenção o processo. Fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. A nota também pede cautela, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. A brasileira Letícia Carvalho vai comandar a agência da Organização das Nações Unidas que regulamenta atividades em alto mar. Letícia é formada em oceanografia e é a primeira mulher cientista e latino-americana a ser eleita secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. O mandato começa no ano que vem e vai até 2028. Entre as atribuições vai estar a fiscalização da mineração em alto mar, atividade que pode provocar danos ao ecossistema marinho. Uma atleta da Eslováquia passou mal durante uma prova de natação e precisou de atendimento médico. A nadadora estava disputando a prova dos 200 metros medley quando desmaiou. Ela foi retirada da piscina pela equipe médica e precisou receber oxigênio. Um membro da delegação da Eslováquia afirmou que a atleta teve uma crise de asma. Ela foi levada para o hospital consciente e vai ficar sob cuidados médicos. O Jornal da Record foi até Peruíbe, no litoral de São Paulo, conhecer o local onde a nossa medalhista de ouro, Beatriz Souza, começou a dar os seus primeiros golpes no judô. O caminho até o ouro começou nesta escola de artes marciais. Jovens carentes de Peruíbe, cidade do litoral sul paulista, são atendidos aqui há 44 anos. Beatriz Souza chegou quando tinha 7. Ela já era um fenômeno, né? Ela era fora da curva, vamos dizer assim, com tamanho, com força e dedicação. Ela foi levada aos treinos pelo pai. Bia precisava de ajuda até para comprar os kimonos. Samuel foi o primeiro sensei da atleta. Foi uma coisa assim, é como se fosse um complemento de um trabalho, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Aos 14 anos, Beatriz Souza já era uma promessa do esporte. Tanto que ela se mudou para a capital, onde foi contratada por um clube. Mas a família dela continuou morando aqui em Peruíbe. Essa foi a primeira participação da Bia em Jogos Olímpicos. E a conquista do ouro foi comemorada com muita emoção aqui na cidade. Ver alguém que vem da mesma cidade que você, do mesmo projeto que você, teve as mesmas dificuldades que você, subir no pódio mais alto é gratificante. Antes de chegar a Paris, o Jornal da Record acompanhou o último treinamento da atleta em São Paulo. Ao repórter Ari Peixoto, Bia disse que estava confiante. Está animada? Estou. Confiante? Sim, bastante. Também. O clube em que ela treina em São Paulo também festejou a conquista. Coisa maravilhosa. É chorar na hora, eu chorei feito criança, né? Porque é uma emoção extraordinária, né? O talento e os resultados dela inspiram uma nova geração. Ver uma mulher forte como ela, chegando no topo do mundo, numa Olimpíadas, me faz me inspirar muito. E com o ouro conquistado hoje no judô, o Brasil subiu várias posições no quadro de medalhas. A China segue em primeiro lugar, com 13 medalhas de ouro. Em segundo está a França, com 11 de ouro. Agora, o Brasil está em 19º, com 7 medalhas. 1 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com o 5º capítulo da novela Força de Mulher. E logo após o capítulo especial de Gênesis, o nascimento de Isaac tem Quilos Mortais. Não perca! Boa noite e bom final de semana para você. Boa noite.